63. Copy System capítulo 621. Este reino é meu agora. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. De volta ao quartel-general da Marinha, Marineford, Sengoku franziu a testa. Ele acabara de receber informações de que um dos 7 senhores da guerra, Crocodile, estava morto. Quando o relatório foi divulgado, Sengoku ficou perplexo. Claro, a recompensa do Crocodile era inferior a 100 milhões, mas um cartaz de procurado não é tudo. Sua recompensa foi congelada no momento em que se juntou aos senhores da guerra. Com sua força atual, ele facilmente valia mais de 300 milhões. Isso poderia colocá-lo em perigo no Novo Mundo, mas Crocodile estava operando na primeira metade da Grand Line. Ele deveria estar seguro. Ser morto era a última coisa que alguém esperava. A princípio, Sengoku achou que fosse uma brincadeira. Mas um segundo relato, mais confiável, confirmou: Crocodile estava mesmo morto. Os piratas cuja do Shin Uzumaki o eliminaram. Que diabos isso significa? O Crocodile irritou o Shin, ou isso faz parte de algum outro esquema? A mente de Sengoku começou a correr. Pelo que sabia, era bem provável que Crocodile tivesse feito algo para provocar Shin. Quanto à possibilidade de Shin estar tramando algo maior, Sengoku não conseguia descartar a possibilidade. Se Shin pudesse ouvir os discursos paranoicos de Sengoku, ele provavelmente apenas riria. Um cara com esse poder não precisa de esquemas. Só os fracos confiam em conspirações. Se Shin realmente quisesse fazer algo, quem poderia impedi-lo? Isso é um grande problema. Precisamos convocar uma reunião. Sengoku decidiu. Reuniões não eram convocadas para qualquer coisa, mas quando se tratava de Shin Uzumaki, eram obrigatórias. Qualquer coisa que o envolvesse era um incidente grave. Enquanto isso, no reino de Alabasta, a guerra civil havia terminado. O conflito interno havia sido reprimido. Acabar com a rebelião foi surpreendentemente fácil. Bastou um ataque decisivo contra os líderes. É claro que os piratas Kuja tiveram um papel nisso. Vivi implorou a Shin por ajuda. Naturalmente, o próprio Shin não moveu um dedo. Aqueles caras não mereciam seu tempo. Ouvia sozinha já era o suficiente. Usando sua fruta Rumble, ela invocou uma nuvem de tempestade e obliterou os líderes rebeldes com um raio. Bon Clay, o usuário da fruta Clone, não havia sido morto no ataque inicial, mas agora estava preso. E Cobra, o pai de Vivi, foi resgatado. Shin-sama, obrigado pela ajuda. Sou eternamente grato, disse Cobra, curvando-se profundamente. Ele falava sério. Se não fosse por Shin, seu reino teria caído nas mãos de Crocodile. Cobra, você conhece o segredo de Pluton? Shin olhou para ele. Sua pergunta era direta e cortante. O rosto de Cobra mudou instantaneamente. Ele encarou Shin, tentando desesperadamente ler suas intenções. Teriam eles escapado de um pesadelo apenas para tropeçar em algo pior? Você não quer dizer? Tudo bem. Não estou realmente interessado mesmo. Sinceramente, Shin não se importava nem um pouco com uma arma lendária. Ele já tinha Pluton, não havia muita diferença entre os dois, de qualquer forma. Mas Cobra, como exatamente você planeja me agradecer? Shin não havia esquecido a promessa anterior de gratidão de Cobra. As palavras eram baratas. Embora Shirauzi tenha pedido para ela ajudar Vivi, Shin não faria isso de graça. Uma expressão preocupada cruzou o rosto de Cobra. A verdade era que o reino de Alabasta não tinha nada a oferecer. O país era tão pobre que era quase inacreditável. Se as finanças nacionais fossem tornadas públicas, ninguém acreditaria que um reino pudesse estar tão falido. Eles estavam em pior situação do que algumas nações menores. Shin-sama, por favor, não me entenda mal. Sou extremamente grato, mas o reino de Alabasta não tem dinheiro. A voz de Cobra estava carregada de arrependimento. Quanto a outros tesouros, espadas famosas, frutas do diabo eles não tinham nada. Frutas do diabo eram incrivelmente raras e, mesmo que possuíssem uma, ela teria ido para alguém crucial para a defesa nacional. Shin-sama, eu vou te recompensar, disse Vivi, dando um passo à frente. Vivi. O rosto de Cobra empalideceu enquanto ele olhava para sua filha. De agora em diante, não sou mais a princesa de Alabasta. Servirei no navio pirata Kuja como criada de Shin-sama,
disse Vivi, com a voz firme. Era uma decisão que ela havia tomado há muito tempo. Era a única maneira de realmente retribuí-lo. Acho que ela serve, disse Hancock, examinando Vivi. Seus olhos brilharam. Vivi era bonita o suficiente para ser a criada de Shin. Hancock aprovou. Tudo bem. Mas de agora em diante, o reino de Alabasta pertence aos piratas Kuja, disse Shin, olhando para a cobra. O rosto de cobra empalideceu, mas tudo o que conseguiu foi esboçar um sorriso amargo. Ele não protestou. Uma palavra errada condenaria seu reino. Sua nação agora servia sob uma bandeira pirata. Sua filha estava perdida para ele, e o peso de seus fracassos era sufocante. Tudo bem. Concordo em nome do meu pai, disse Vivi com uma determinação sombria. Ela concordará porque, durante o tempo que passou com eles, havia compreendido Shin. Ela sabia que ele não era uma pessoa má. Mesmo que Alabasta pertencesse aos piratas Kuja, eles não sofreriam. Era comum que reinos do Novo Mundo buscassem a proteção dos 4 imperadores. Sem ela, seriam devorados por outros piratas ainda mais cruéis. Depois, Cobra providenciou que seus homens hospedassem Shin e sua equipe enquanto ele e Vivi tinham uma conversa particular. Vivi, você tem certeza disso? Cobra perguntou à filha. Sim. De agora em diante, o reino de Alabasta tem um protetor, certo? E eu sei. O capitão Shin não é uma má pessoa, disse ela, com a determinação inabalável. Suspiro. Tudo bem. Se você já se decidiu. Cobra olhou para ela, sem ver relutância em seus olhos. Suspirou novamente, a voz carregada de culpa. Desculpe, Vivi. É porque seu pai é um inútil. Eu falei com você. Vivi apenas sorriu e balançou a cabeça. Ela não se sentia nem um pouco injustiçada. Muitas pessoas matariam por uma chance de embarcar no navio dos piratas Kuja. De certa forma, isso pode até ser um golpe de sorte. Copie System capítulo 622, garota, você não tem saída após a conversa. Cobra e Vivi retornaram para receber Shin e sua equipe. Eles ficaram no reino de Alabasta por alguns dias antes de se prepararem para partir. Vivi, agora uma empregada, embarcou no navio com eles. Que diabos? Ela está aqui para roubar nossos empregos. Babi 5 olhou para Vivi com hostilidade. Ela não gostava de ninguém que ameaçasse sua posição. Ela está aqui para roubar seu emprego. Não me envolva nisso, disse Moonette friamente. Você também não é empregada? Perguntou Babi 5, confusa. HMPH. Eu sou uma combatente, disse Moonette, erguendo o queixo com orgulho. Eu não preciso de um combatente tão fraco quanto você, disse Shin com uma risada. Moonette pareceu magoada. Ela se perguntou se realmente parecia tão fraca para ele. Afinal, ela provavelmente conseguiria enfrentar um vice-almirante da marinha. Mas não fazia ideia de que, aos olhos de Shin, até mesmo um almirante da marinha era considerado fraco. Vivi estava no convés, observando sua terra natal diminuir a distância, com um toque de tristeza em seus olhos. Se você não quiser ficar, ainda podemos mandá-la de volta, Shin disse a ela. Não. Decidi ser sua empregada. Ficarei com os piratas Kuja pelo resto da minha vida, disse Vivi com convicção inabalável. Hancock ouviu e assentiu com satisfação. Se Vivi realmente quisesse ir embora, não a teria deixado ir tão facilmente. Babi 5, você é a veterana aqui. Você pode ensiná-la, disse Hancock. Eu? Ensiná-la? O rosto de Babi 5 se iluminou. Ela olhou para Vivi com entusiasmo e acenou com a cabeça ansiosamente para Hancock. A bandeira dos piratas Kuja agora tremulava sobre o reino de Alabasta. A notícia se espalhou rapidamente, chegando até mesmo aos ouvidos dos 5 anciãos. O que vocês acham disso? Perguntou Sanjay Garcia Saturno aos outros, com o rosto sombrio. Mais de uma década se passou, mas os 5 anciões pareciam os mesmos, sua força vital ainda incrivelmente forte, apesar da aparência envelhecida. A família Nefertari de Alabasta é uma das 20 famílias reais. Se não tivessem se recusado a se mudar para a Terra Santa, seriam dragões celestiais agora. Nunca pensei que selhariam a Shin Uzumaki, disse o Santo Tambaron Venus Juro, gravemente. Embora Alabasta ainda fosse tecnicamente parte do governo mundial, os 5 anciões sabiam que sua principal lealdade agora era para com os piratas Kuja. Shin Uzumaki está ficando ousado demais,
Está na hora de colocá-lo em seu devido lugar, disse São Marcos Marty friamente. Para ser honesto, os 5 anciões estavam cansados de Shin há meses. Ele destruiu Enies Lobby e assassinou dragões celestiais, o que lhes rendeu uma dura bronca de Mu. Depois, havia o próprio Shin. Ele havia se tornado poderoso demais, uma ameaça que precisava ser eliminada. Mas derrubá-lo exigia um planejamento sério. Eles ainda estavam trabalhando nos detalhes. Shin, naturalmente, não tinha ideia de que os 5 anciões estavam tramando contra ele. Não que ele se importasse se soubesse. Ele estava forte o suficiente agora que um único ataque de vácuo dos 80 deuses provavelmente poderia reduzir toda a Marigeosa a escombros. No momento, Shin estava na prisão de Pluton, olhando para Ina. Sentindo-se sozinha aqui dentro, Shin perguntou a ela. Só deixe a Ina sair logo, disse Ina, olhando para ele com raiva. Ela estava realmente sozinha. Além da pessoa que lhe trazia comida, ninguém nunca vinha vê-la. Os dias de seu confinamento foram incrivelmente monótonos. Posso deixar você sair, mas que tal você se juntar aos piratas Kuja? Shin perguntou, com os braços cruzados. Nos seus sonhos. Eu nunca vou me juntar a você, respondeu Ina, teimosa. Qual é o sentido? Você acha mesmo que pode escapar? Se é isso que está pensando, deveria desistir agora. Escapar dali era mais difícil do que escapar de Impel Down. De Impel Down, ainda havia uma chance. Da nave dele, era impossível. Ina já sabia disso. Mesmo que eu não consiga escapar, Ina nunca se juntará a uma tripulação pirata, ela bufou. Então tá. Parece que você não vai participar. Pode ficar aqui. Shin se virou para sair. Espere. Ina gritou quando ele estava prestes a sair. Ela estava trancada havia meio mês e estava desesperada por alguém para conversar. Ao vê-lo prestes a sair, ela não conseguiu evitar gritar. O quê? Mudou de ideia. Tudo bem. Ina vai se juntar aos piratas Kuja. Depois de alguma hesitação, ela concordou. É claro que ela não estava concordando de verdade. Ela estava apenas fingindo para encontrar uma chance de escapar. Se ela ficasse trancada, ela nunca sairia. Tudo bem. Shin sorriu fracamente, então sacou sua espada e cortou as algemas de pedra do mar, libertando-a. Ina olhou para ele, surpresa e um pouco desconfiada. Ele a estava deixando sair assim, sem mais nem menos. Ele estava falando sério. Ela não conseguia deixar de se perguntar se ele tinha algum outro plano em mente. Vamos. Shin apenas sorriu e fez sinal para que ela o seguisse. Ele sabia exatamente o que se passava na cabeça dela, mas já havia vazado a notícia de que Ina havia se juntado aos piratas Kuja. Ela estava presa. Mesmo que conseguisse escapar, os fuzileiros navais acreditariam na sua história. Sengoku com certeza não faria isso. Ele provavelmente presumiria que ela era uma agente dupla trabalhando para Shin. Sua força não é ruim. De agora em diante, você é o responsável pelo solo. Depois de levá-la para fora, Shin deu um tapinha em seu ombro com um olhar que dizia, tenho grandes esperanças em você. Ina respirou fundo, tentando controlar sua raiva. Serviço de chão? Ele estava menosprezando ela. Tanto faz. Ela não planejava ficar de qualquer jeito. Além disso, estagiários em qualquer nave sempre recebiam um trabalho pesado. Até Shanks teve que fazer todo o trabalho pesado quando era aprendiz na nave de Roger. Copy System capítulo 623. Akainu faz sua jogada então. Como é a sensação de liberdade? Shin perguntou a Ina, que estava olhando para o mar sem fim. Ina lançou-lhe um olhar de soslaio, mas não disse nada. Ela já sabia que a notícia se espalhara como fogo pelos mares. Um novo membro havia se juntado aos piratas Kuja. Ela foi marcada, ligada a essa equipe para sempre. Não havia como voltar atrás. Aos olhos dos fuzileiros navais, ela agora era uma vergonha. Voltar era impossível. Shin, tem uma informação importante aqui. Você devia dar uma olhada, disse Robin, aproximando-se com um jornal na mão. Informações importantes? Shin pegou o jornal dela e viu a manchete. Barba Negra traiu os piratas do Barba Branca, assassinando o comandante da 4ª Divisão, Tat, no processo. O artigo também mencionou que o comandante 2ª Divisão, Ace, agora o estava caçando. Barba Branca se importa mais com seus filhos do que com qualquer outra coisa. Isso vai ficar uma bagunça.
Robin podia sentir que a frágil paz do mar estava prestes a ser quebrada. Marçal de Teache não é nenhum simplório, comentou Shin. As 3 cicatrizes no olho de Shanks foram deixadas por ele. Ao ler o artigo, Shin sabia que um grande evento era iminente. A guerra de cúpula seria de uma escala que ofuscaria até mesmo a execução de Roger. Seria uma batalha real e total. E um dos personagens principais era Barba Branca, um dos 4 imperadores. Mesmo tendo sido derrotado por Shin e lhe tirado o título de homem mais forte do mundo, Barba Branca ainda era uma força a ser reconhecida. Mas com Shin na jogada, quem sabia se a Guerra das Cúpulas realmente aconteceria? Os fuzileiros navais tinham que considerá-lo agora. Ele é tão forte assim? E ele era só um membro de baixa patente da tripulação. Ele deve ter ambições sérias, disse Robin, com um olhar pensativo. Ela era uma mulher realmente inteligente e pôde inferir pelo comentário de Shin que Barba Negra era um homem com grandes desígnios. Na história original, embora Barba Branca tenha morrido, tanto sua tripulação quanto os fuzileiros navais acabaram perdendo. Barba Branca estava morto, Marineford estava em ruínas e Barba Negra emergiu como o vencedor final. Ele libertou um grupo dos criminosos mais perigosos do mundo de Impel Down, roubou o poder da Akuma no Mi de Barba Branca e se tornou um dos 4 imperadores. Não tem nada a ver conosco. Vamos apenas sentar e assistir ao show, disse Shin, colocando o jornal de lado. Definitivamente um bom show estava por vir, e parecia que mesmo com sua presença, os planos de Barba Negra ainda estavam no caminho certo. Para Shin, a Guerra das Cúpulas não foi nada mais que entretenimento. Barba Branca pode ser bom para seus filhos, mas ele nunca toleraria um traidor, especialmente um que assassinasse outro dos seus, acrescentou Robin, com uma expressão similar de diversão indiferente no rosto. O navio dos piratas cuja navegou lentamente em direção à Amazon Lily. Eles não estavam voltando para o Novo Mundo ainda, eles planejavam ficar na ilha por um tempo. Shin tinha a intenção original de retornar ao Novo Mundo, mas com um grande evento prestes a acontecer na Grand Line, ele decidiu ficar por lá. Ao mesmo tempo, Akainu, que estava a caminho do Novo Mundo, mudou de curso e seguiu para a Montanha Reversa. Aquele crocodilo inútil está morto. Parece que vou ter que lidar com isso sozinho, murmurou Akainu, com os olhos semicerrados. Ele ordenou que Crocodile eliminasse Mihawk, mas agora Crocodile estava morto antes mesmo que ele pudesse completar a missão. Agora, Akainu tinha que lidar com isso pessoalmente. Ele não tinha nenhum rancor pessoal contra Mihawk, ele apenas o via como uma ameaça. O homem estava muito perto de um dos 4 imperadores, Shanks. Em circunstâncias normais, Akainu não teria feito nenhum movimento, Mihawk era tão forte quanto ele. Mas agora, Mihawk estava gravemente ferido e não havia se recuperado totalmente. Era o momento perfeito para atacar. Quanto a como ele justificaria isso depois, era simples. Ele poderia simplesmente inventar um crime. Mas todo o plano dependia de uma coisa: Mihawk tinha que morrer. No East Blue, os piratas do Chapéu de Palha navegavam em direção à Grand Line. Finalmente, a Grand Line. Os olhos de Luffy brilharam de expectativa. Embora tivessem perdido Nami como navegadora, eles ganharam Mihawk. Ele não planejava ficar com eles para sempre, mas, por enquanto, estava a bordo. Ele até os ajudou a sair de algumas enrascadas, como lidar com Smoker. Na história original, Luffy só escapou graças ao seu pai. Desta vez, Mihawk deu conta do recado. Mesmo tendo sido gravemente ferido por Shin, derrotar alguém como Smoker ainda era moleza. Eles não tinham ideia de que Akainu estava a caminho para matá-los. A sorte do Luffy era realmente ultra. Ele nem tinha chegado ao Grand Line e agora um almirante estava vindo atrás da sua cabeça. Assim que finalmente conseguiram atravessar Reverse Mountain e entrar na Grand Line, eles viram um navio de guerra da marinha esperando por eles. Por que tem um navio de guerra aqui? Eles não estão aqui para nos prender, estão? Perguntou Usopp, com a voz trêmula de medo. Akainu? Os olhos afiados de Mihawk avistaram um homem parado no convés, olhando diretamente para eles. Parece que ele está aqui por mim. Mihawk tinha certeza. Eles não estavam atrás do Luffy, estavam atrás dele. Ele conseguia imaginar o porquê. Mesmo sendo um dos 7 senhores da guerra, os fuzileiros navais jamais perderiam a chance de eliminá-lo. Se eliminassem um senhor da guerra, sempre poderiam recrutar outro.
Não era uma perda para eles. Quem é Akainu? Luffy perguntou, olhando para Mihawk com uma expressão desorientada. Mihawk lançou-lhe um olhar. Ele já sabia que o avô de Luffy era Garp, mas o garoto estava agindo como um completo idiota. Como ele poderia não saber quem era um almirante da marinha? Até a pessoa mais ignorante deveria saber disso. Mihawk não pensou muito nisso. Ele sabia que tipo de pessoa Luffy era. Um almirante está aqui para nos matar. Usopp engoliu em seco, parecendo prestes a se molhar. Um almirante da marinha, a autoridade máxima na marinha. Eles eram apenas novatos. Para um almirante, eram insetos. Um inimigo daquele nível definitivamente não estava ali para eles. Como Mihawk disse, ele era o verdadeiro alvo. Vocês deveriam ir embora. Akainu está aqui por mim, disse Mihawk. Ele não queria arrastá-los para sua confusão. Ele havia se afeiçoado a eles nos últimos dias e até começar a treinar Zoro. Ele é forte, né? Posso não ser páreo para ele, mas não vou fugir, disse Luffy com um sorriso enorme. Não importa quem fosse o inimigo, ele nunca recuaria. Copie System capítulo 624, Akainu contra Mihawk. Mihawk olhou para Luffy, sinceramente um pouco comovido. Mas mesmo que Luffy tentasse ajudar, seria completamente inútil. Eles nem sequer estavam no mesmo nível, a menos que seu avô Garp aparecesse. Mas mesmo assim, Garp não podia ajudar abertamente seu neto pirata. O almirante da marinha Akainu não é alguém com quem se possa lutar. Ficar aqui só vai me atrapalhar, disse Mihawk, levantando-se com a lâmina quebrada na mão. Embora Yoru estivesse decepada, ele não havia descartado. Era sua vida. Ele jamais a abandonaria. Além disso, mesmo quebrada, ainda era uma das 12 espadas de grau supremo, uma arma lendária. Akainu não perdeu tempo com palavras. Ele atacou, lançando uma torrente de magma em direção a Mihawk. O navio de Luffy, o Going Merry, foi pego na linha de fogo. Usopp ficou tão assustado que se jogou no convés e fechou os olhos com força, convencido de que aquele era o fim. Meu sonho vai morrer aqui antes mesmo de começar? Sanji murmurou. Zoro apenas encarou Mihawk, em silêncio. Ele não sabia se Mihawk conseguiria lidar com Akainu. Se não conseguisse, todos estariam mortos. Quando o punho de magma voou em direção a eles, Mihawk não demonstrou medo. Vá. Depois de falar, ele avançou em direção a Akainu, ignorando seus ferimentos graves. Vamos correr. Usopp disse para Luffy com os dentes cerrados. Não que ele fosse um covarde, ficar ali era suicídio. Era um inimigo com o qual eles não conseguiriam lidar. Além disso, Mihawk nem era membro da tripulação deles. Ele era um estranho. Não. Se não fosse pelo Mihawk, teríamos sido pegos pelos Moquer. Eu não vou abandoná-lo, disse Luffy com firmeza. Chame-o de estúpido, chame-o de idiota, ele não iria embora. Os olhos de Usopp ficaram turvos. Parece que ele se alistou com um idiota para capitão. Provavelmente era isso. Afundem esse navio, Akainu ordenou aos seus homens, referindo-se ao Going Merry. Os fuzileiros navais do navio de guerra obedeceram ao seu comando sem hesitar. Afinal, ele era um almirante. Quem eram eles para desobedecer? Uma saraivada de balas de canhão caiu sobre o Going Merry. Bom bom. Uma série de explosões iluminou o céu, mas todas as balas de canhão detonaram no ar. Mihawk cortou todas com um único golpe, junto com o punho de magma de Akainu. Seu olhar afiado fixou-se no almirante. Mihawk não perdeu tempo perguntando por que estava sendo atacado. Ele não era um idiota. Akainu estava ali para matá-lo. Palavras eram inúteis agora. Somente o poder resolveria isso. Ao desferir aquele golpe, os ferimentos da luta com Shin se abriram, e o sangue encharcou sua camisa. Aquela batalha quase o matou, deixando-o em péssimo estado. Agora, diante de Akainu, ele sabia que não era páreo para ele. Mesmo com força total, talvez não conseguisse derrotar Akainu, muito menos agora, ferido. Mihawk, você morre hoje, disse Akainu, seus olhos brilhando com uma luz fria, como se ele e Mihawk tivessem um ódio profundo. Mihawk não respondeu. Ele arrastou seu corpo ferido para frente, sua lâmina quebrada coberta de aqui do armamento enquanto golpeava Akainu. Menor cão negro. Maior. Akainu enfrentou o ataque sem medo, seu braço se transformando em magma rolante.
As duas potências se chocaram, e seus ataques ferviam o próprio mar ao redor. O golpe de Mihawk abriu caminho pelo oceano, enquanto o magma de Akainu lançou nuvens de vapor no ar. Quanto à equipe do Chapéu de Palha, que queria ajudar, eles rapidamente perceberam que estavam completamente fora de seu alcance. Não conseguiam nem chegar perto. Vamos. Não podemos ajudar aqui, gritou Zoro para Luffy. Eles estavam apenas atrapalhando. Era melhor ir embora e pelo menos se salvar. Zoro e Sanji não disseram nada. Normalmente, eles não demonstravam muito respeito pelo capitão, mas em uma situação como essa, seguiriam seu exemplo. Se Luffy não fosse embora, eles também não iriam. Além disso, Zoro devia treinamento a Mihawk. Ele não podia simplesmente abandoná-lo. O confronto terminou empatado, mas estava claro que Mihawk estava em má forma. Ponto. Mihawk, com esses ferimentos, você não é páreo para mim, disse Akainu calmamente. Ele estava se aproveitando da situação, mas não se importava. Não dava a mínima para sua reputação. Tudo o que importava era eliminar a ameaça de Mihawk. Minori no Gamiguren. Maior. Seu braço se transformou em magma, depois na cabeça de um cão derretido que investiu contra Mihawk. O poder de uma fruta logia era realmente aterrorizante. Akainu era como um vulcão em erupção, uma ameaça gigantesca. Nem mesmo um Yonkou poderia garantir a vitória contra ele, exceto Shin, é claro. Para Shin, matar Akainu foi algo que aconteceu em apenas um movimento. Mas para os outros Yonkou, seria uma batalha sangrenta e prolongada, com resultado incerto. Akainu era incrivelmente forte e lutava com uma ferocidade suicida. Mihawk atacou com uma aura de espada verde, atingindo o cão derretido de frente. A aura da espada atravessou o cão e continuou em direção a Akainu. Akainu nem se deu ao trabalho de se esquivar. O golpe não estava coberto por aqui de armamento, então sua forma elemental era imune. Com elementalização, ele era praticamente imune a todos os ataques físicos. Era uma habilidade incrivelmente poderosa. Até mesmo um grande espadachim como Mihawk estava em desvantagem. Akainu usou o Mohawk e avançou direto contra ele. Acabou. Ele pode voar. Não podemos vencer, disse Usopp em desespero. Você já está com medo, e ainda nem o enfrentou, disse Zoro, olhando para Usopp. Mas ele sabia que Usopp era um covarde e não esperava que ele o ajudasse. Deveríamos fazer alguma coisa. Zoro ignorou Usopp e perguntou a Luffy. Mihawk estava em uma situação difícil. Se não o ajudassem, ele seria derrotado em breve. Isso era um pesadelo para a tripulação do Chapéu de Palha. Eles tinham acabado de entrar na Grand Line, e agora Akainu estava ali para matá-los. Embora o alvo não fossem eles, ainda estavam em apuros. Copie System capítulo 625, Shanks chega. Akainu recua. Luffy observou Mihawk ser empurrado para trás repetidas vezes pelo ataque implacável de Akainu, então olhou para sua tripulação. Já me decidi. Vou ajudar, declarou Luffy. Alguém tem algum problema com isso? Se algum de vocês discordar, pode ir embora agora. Estou com você. Zoro sacou a do Ichimonji, apertando entre os dentes. Em suas mãos, segurava suas outras duas lâminas, Sandaki Tetsuya e o Baziri. Ele adquiriu ambos em Logeton, prova de que, mesmo não sendo o personagem principal, sua sorte ainda era muito boa. Sanji não disse nada, com os pés firmemente plantados no convés. Restava apenas Usopp. Ele queria correr, mas, vendo seus amigos se manterem firmes, sabia que não podia. Usopp cerrou os dentes. Era melhor ser imprudente com eles, só dessa vez. Um almirante da marinha era o mais alto funcionário da marinha. Pelo que haviam testemunhado até então, eles tinham uma ideia assustadoramente clara do que isso significava. Assim que Luffy e os outros estavam prestes a fazer seu movimento, um clarão de luz cortou o ar à distância, uma lâmina de pura energia apontada diretamente para Akainu. O almirante, que estava pressionando Mihawk, sentiu o frio do perigo em suas costas. Akainu interrompeu imediatamente o ataque e se virou. Akainu. Mihawk é um amigo meu. Que tal você me fazer um favor e se afastar? Shanks veio correndo pela superfície do mar como uma espécie de ninja. Era uma técnica semelhante ao Mohawk dos fuzileiros navais. Embora os 6 poderes fossem supostamente uma arte secreta, muitas figuras poderosas os conheciam ou desenvolveram habilidades semelhantes. É o Shanks.
Luffy gritou, seu rosto se abrindo em um sorriso largo e alegre. Shanks olhou para Luffy por um segundo antes de voltar a atenção para Akainu. Não era hora para um reencontro. Ele precisava derrotar o almirante ou forçá-lo a recuar. Uma luz fria brilhou nos olhos de Akainu. Shanks. De todas as malditas vezes que ela apareceu. O que ele estava fazendo ali? Akainu não tinha ideia de que Shanks tinha ouvido falar dos ferimentos de Mihawk e, temendo pela segurança do amigo, correu imediatamente, tão rápido que deixou sua própria tripulação para trás. Shanks. Mihawk olhou para ele, com um brilho de gratidão nos olhos. Ele não tinha muitos amigos, mas Shanks era o melhor. Ruivo, você quer que eu te faça um favor? Akainu zombou. A ideia era ridícula. Ele deveria simplesmente deixar Mihawk ir. Finalmente tivera a oportunidade perfeita para eliminá-lo. Por que diabos ele recuaria agora? Shanks não precisava de uma resposta mais clara do que essa. Ele sacou seu grifo, com o olhar fixo no almirante. Uma onda de haki do conquistador explodiu dele, agitando o mar em frenesi. A força opressora se abateu sobre Akainu. Os fuzileiros navais do navio de guerra, fracos demais para resistir, desabaram um por um. Como esperado do homem com o haki do conquistador mais forte da história original, ele poderia destruir um navio de guerra apenas com sua vontade. Luffy e sua tripulação não foram afetados. O controle de Shanks era preciso. Luffy, você conhece aquele cara? Perguntou Usopp. Ele estava começando a perceber que seu capitão conhecia um número impressionante de pessoas incríveis. O avô dele era um herói da marinha, e agora esse cara, e claramente era alguém importante. Quem era o pai do Luffy? Se Usopp descobrisse, ele provavelmente teria um ataque cardíaco. Em termos de perigo, Dragon era sem dúvida uma ameaça maior do que qualquer um dos 4 imperadores. Claro que eu o conheço, Luffy assentiu. Foi por causa de Shanks que ele decidiu se tornar um pirata em primeiro lugar. Ele até conseguiu a fruta Gungun dele. Traço. Quando Shanks chegou, uma figura escondida nas sombras, envolta em um manto verde escuro, desapareceu despercebida. Era o dragão. Embora fingisse não prestar atenção ao filho, ele estava de olho nele desde que ele partiu. Na história original, foi ele quem salvou Luffy de Smoker. Ele estava prestes a intervir desta vez, mas com Shanks presente, Luffy estava seguro. Dragon não queria se expor, sua aparição só chamaria mais atenção dos fuzileiros navais, talvez até do CP-0. Akainu investiu contra Mihawk novamente, mas desta vez seu ataque foi bloqueado por Shanks. Pare com isso, Akainu. Você não quer começar uma guerra, quer? Disse Shanks calmamente. Se Akainu não recuasse, isso se transformaria em uma batalha entre os fuzileiros navais e os piratas do Ruivo. HMPH. Akainu grunhiu, com o rosto sombrio. Ele estava furioso, mas com Shanks ali, matar Mihawk era impossível. Ele não teve escolha a não ser desistir. Lançou a Shanks um olhar profundo e ameaçador, gravando seu rosto na memória. Se tivesse a chance de atacar os piratas do Ruivo, não hesitaria. Shanks não estava preocupado. Nem mesmo os fuzileiros navais começariam uma guerra com um dos 4 imperadores levianamente. Além disso, Akainu sozinho não era páreo para sua tripulação. Shanks, nos encontraremos novamente, disse Akainu antes de se virar e sair. Ao vê-lo recuar, Shanks finalmente relaxou. Ele não tinha medo de Akainu, mas não queria uma guerra total com os fuzileiros navais. Mesmo se vencessem, os piratas do Ruivo sofreriam baixas. E vencer estava longe de ser uma garantia. Nenhuma tripulação do Imperor conseguiu enfrentar todo o poder dos fuzileiros navais. Traço. Você está bem? Perguntou Shanks a Mihawk. As roupas do espadachim estavam encharcadas de sangue, onde suas antigas feridas haviam reaberto durante a luta. Estou bem. Não vou morrer, disse Mihawk, categoricamente. O que você estava pensando ao desafiar Shin Uzumaki? E como você sabia que ele estava no East Blue? O que ele estava fazendo aqui? Shanks tinha 1 milhão de perguntas, mas a mais importante era sobre o propósito de Shin no East Blue. Eu não sabia que ele estava aqui. Simplesmente o encontrei por acaso, disse Mihawk, balançando a cabeça. Quanto ao motivo do desafio, era para aprimorar sua esgrima. Infelizmente, ele não só não conseguiu melhorar, como também ficou gravemente ferido, quase teve seu espírito quebrado e teve sua amada espada quebrada.
Mais tarde, Shanks e Mihawk embarcaram no pequeno navio de Luffy. Olhando para o pequeno recipiente, Shanks não pôde deixar de sorrir. Ele olhou para Luffy, que ainda era ingênuo, mas acreditava que ele cresceria rápido no mar. Copie-se isto em capítulo 626, uma demonstração indesejada de afeto. Então, Akainu foi atrás de Mihawk, e Shanks apareceu para salvá-lo. Que espetáculo! Pena que perdemos. Shin disse, segurando o último jornal enquanto relaxava no Amazon Lily. Mas isso meio que aconteceu por sua causa, não é? Robin apontou, com um sorriso maroto nos lábios. Se você não tivesse machucado o Mihawk, Akainu nunca teria feito nada. Nada disso teria acontecido. Shin retrucou defensivamente. Mihawk me desafiou, não o contrário. A propósito, alguma novidade sobre Barba Negra e Ace? Esse era o drama que realmente lhe interessava. Barba Negra e Ace, dois poderosos usuários de logia se enfrentando. Não que ele tivesse a intenção de copiar as Akuma no Mi. Ele já possuía as habilidades essenciais da Akuma no Mi escuro, e seu domínio sobre a gravidade era muito superior. Quanto à fruta chama-chama, ele não estava interessado. Havia um limite rígido para o quão quente suas chamas poderiam atingir. Ela nunca alcançaria a temperatura da superfície do Sol. Não valia uma carta de replicação divina, especialmente quando ele imaginou que suas próprias chamas de Amaterasu queimavam mais intensamente de qualquer maneira. Nada sobre eles por enquanto, respondeu Robin. Barba Negra continua foragido e ninguém sabe sua localização exata. Mas de vez em quando, há um relato de que ele foi avistado em algum lugar. É estranho. Ele está fazendo isso de propósito, Shin deduziu imediatamente. Ele está provocando o Ace. Ele sabia exatamente o que Barba Negra estava tramando. Queria que Ace o encontrasse, o atraísse para uma armadilha e o capturasse. Capturar Ace era a peça-chave de todo o seu grande plano. Sem Ace, não haveria Guerra das Cúpulas, uma guerra que o próprio Barba Negra estava orquestrando nas sombras. Ele está tentando provocar o Ace. Ele já matou um dos filhos do Barba Branca. Ele quer irritá-lo completamente. Robin estranhou. Barba Branca podia ser velho, mas não estava morto. Poucas pessoas eram estúpidas o suficiente para brigar com ele. Ace é filho de Golden Roger, disse Shin com um sorriso cúmplice. Barba Negra tem seus motivos para ir atrás dele. Na história original, Barba Negra usou Ace como moeda de troca para garantir uma posição como um dos 7 senhores da guerra. Os olhos de Robin se arregalaram em choque. Ace é filho de Roger. Essa foi uma notícia bombástica. Mas Barba Branca e Roger não eram inimigos ferrenhos. Porque o filho de Roger chamaria Barba Branca de pai. Shin não se preocupou em explicar esse pedaço específico da história. Nesse momento, Hancock entrou na sala, com uma expressão clara de aborrecimento no rosto. Do que vocês dois estão falando? Ah? Hancock, o que houve? Perguntou Shin. Na Amazon Lily, não deveria haver ninguém que pudesse chateá-la. É aquela velha, a anciã Neon, reclamou Hancock. Ela jogou uma montanha de papelada em mim. Isso está me deixando completamente louco. Você é a rainha deste país. É o seu trabalho, não é? Robin comentou secamente. Para ser justo, Hancock foi provavelmente a rainha mais irresponsável do mundo inteiro, raramente permanecendo em seu próprio país. Então, como você escapou dessa vez? Você fez o ancião Neon voar de novo? Perguntou Shin, com um brilho provocador nos olhos. Esse parecia o resultado mais provável. Pobre ancião Neon. Claro que não. Eu jamais seria tão violento, negou Hancock imediatamente, um pouco rápido demais. Robin apenas soltou uma risadinha incrédula. Você não acredita em mim? Perguntou Hancock, cada vez mais irritada, enquanto olhava para Robin, parecendo pronta para uma briga. Claro que não. Esta não seria a primeira vez que você a manda pelos ares, afirmou Robin calmamente. Pelo que vira, isso já acontecera várias vezes. HMPH. Você está tentando me difamar na frente do Shin. Hancock lançou-lhe um olhar ameaçador, sua voz baixando uma oitava. Shin não conseguiu conter a risada. Por mais doce e dócil que Hancock fosse com ele, ela podia ser um verdadeiro terror para todos os outros. Viu? Até o Shin está rindo do que você disse Robin, apontando para ele com um sorriso irônico. Hancock virou a cabeça para olhar para Shin,
que imediatamente tirou o sorriso do rosto. Mas era tarde demais, ela já tinha visto. Ela fez beicinho, o lábio inferior tremendo enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas não derramadas. Shin, você também não acredita em mim, não é? É claro que acredito em você, Hancock, Shin disse rapidamente, puxando-a para um abraço caloroso e acariciando seus cabelos. Hancock imediatamente escondeu o rosto no peito dele e lançou um olhar triunfante e provocador para Robin por cima do ombro, como se dissesse, viu? Ele é meu. Robin os observava, com o coração se contorcendo com um sentimento amargo e nitidamente indesejado. Ela acabara de ser forçada a receber uma dose daquela afeição enjoativamente doce, e isso deixou um gosto ruim em sua boca. HMPH. Robin bufou com desdém e saiu da sala. Depois que ela saiu, Hancock inclinou a cabeça para trás e olhou para Shin com olhos brilhantes e expectantes. Hancock, por que você está me olhando desse jeito? Tem alguma coisa no meu rosto? Perguntou Shin, fingindo inocência. Shin, ela sussurrou, com a voz rouca. Vamos fazer algo significativo. Shin entendeu na hora. Ele a pegou no colo sem esforço e a carregou em direção ao quarto. Enquanto isso, Robin, que saiu furioso da sala, esbarrou em Shirauzi. Shirauzi, você está bem? Robin perguntou, segurando a princesa sereia. Estou bem, irmã Robin. Mas, você está chateada? Perguntou Shirauzi, olhando para ela com olhos arregalados e preocupados. Ela tinha um talento extraordinário para sentir as verdadeiras emoções das pessoas. Não, porque eu ficaria chateado. Robin negou, é claro, forçando um sorriso. Tenho certeza. Você está mesmo chateado, insistiu Shirauzi gentilmente. O Shin-sama te intimidou? Ela olhou para o quarto de Shin, de onde Robin acabara de sair. A ideia de Shin ser má com Robin a fez querer defendê-la. Claro que não, disse Robin, balançando a cabeça. Venha, eu vou brincar com você. Ela pegou a mão de Shirauzi e a levou embora, esperando que a distração acalmasse a tempestade em seu coração. Copie System capítulo 627, rumo ao Desrosa. Shirauzi deu alguns passos com a Robin antes de parar de repente. Irmã Robin, me desculpe, mas não posso brincar com você agora. Vim procurar o Shin-sama, disse Shirauzi, desculpando-se com Robin. Você está procurando o Shin agora? Robin fez uma pausa, e então um toque de urgência surgiu em sua voz. Ah, Shirauzi, o Shin está ocupado com alguma coisa no momento. Provavelmente é melhor não incomodá-lo. Ocupado? Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou Shirauzi, ansioso. Isso é algo que você não pode evitar, Shirauzi. O rosto de Robin corou levemente. Não perturbá-lo é a maior ajuda que você pode dar. Embora Robin tivesse saído cedo, ela tinha uma boa ideia do que Shin e Hancock estavam tramando. Não era preciso ser um gênio para descobrir. Ah! Shirauzi, embora curiosa, levou as palavras de Robin a sério. Se ela disse para não perturbá-lo, então não o faria. Meio mês passou num piscar de olhos. Shin, que estava em Amazon Lily, finalmente zarpou novamente, levando os piratas Kuja para longe da ilha. Obrigada, capitão, disse Moonette a Shin, com a voz cheia de gratidão. Ela estava com saudades da irmã mais nova e pediu para Shin levá-la para ver Sugar. Ele concordou. Honestamente, ele já estava na Amazon Lily há tempo suficiente. Não havia notícias dos mares, nada sobre Barba Negra, nada sobre As do Punho de Fogo. Shin estava ficando entediado. A irmã de Moonette era Sugar, que estava atualmente em Dressrosa. E, portanto, Dressrosa era o novo destino deles. Além disso, a Dressrosa da história original era um lugar muito legal. Um lugar perfeito para férias. Dressrosa ficava no Novo Mundo, o que significava que eles tinham que ir para lá primeiro. Convenientemente, Shirauzi, que estivera fora de casa por um tempo, também estava ansiosa para visitar a Ilha dos Homens Peixe e ver seu pai. Acabamos de sair e já estamos sendo seguidos. O olhar de Shin se voltou para um navio ao longe. Parecia uma embarcação comum, mas não havia como enganá-lo. Era um navio da marinha, e eles estavam monitorando os piratas Kuja. Eles foram espertos o suficiente para manter distância enquanto seguiam a tripulação. Como não estavam lhe causando problemas, Shin decidiu ser misericordioso e deixá-los em paz. Eles são tão descarados.
Por que os fuzileiros navais não estão tentando te prender? Perguntou Ina, lançando um olhar de soslaio para Shin. E, se eles viessem me prender, viriam atrás de você também. Quer ser capturado de novo? Shin riu baixinho. Seja qual for a verdade, Ina agora era oficialmente um membro dos Piratas Kuja. HMPH. Ina não está nada contente. Ela bufou e foi embora, irritada. Shin não lhe deu atenção, com os olhos fixos nas ondas distantes. A brisa do mar estava forte hoje. O Pluton atravessou o mar em alta velocidade, chegando rapidamente ao arquipélago de Sabaody. Após reabastecer seus suprimentos, eles se prepararam para rumar para a Ilha dos Homens-Peixe. Sabaody parece muito mais calmo do que costumava ser, comentou Shin. Provavelmente é porque nos visitamos com tanta frequência, disse Ovia com uma risada leve. Suas visitas frequentes tiveram um efeito civilizador sobre os piratas de lá. Qualquer um que não seguisse as regras e causasse problemas para os piratas cuja acabava sendo exterminado por Shin. Isso fez com que o resto deles se comportasse muito mais. Eles chegaram à Ilha dos Homens-Peixe, mas depois de uma curta estadia, partiram em direção a Dressrosa. Doflamingo provavelmente sabe que estamos chegando, disse Shin. Não mandamos nenhum aviso, mas ele com certeza já recebeu a informação, concordou Ovia. A rota que eles seguiam levava direto para Dressrosa. A rede de inteligência de Doflamingo era boa demais para ele ignorar. Com certeza, quando eles chegaram em Dressrosa, Doflamingo estava esperando para recebê-los. Independentemente do que ele realmente pensasse sobre Shin, ele não demonstrou nenhum desrespeito. Mesmo com Kaido apoiando agora, ele sabia que era melhor não irritar Shin. Kaido nunca começaria uma guerra com Shin Uzumaki por causa dele. Além disso, mesmo que Kaido lutasse com ele, ele teria que conseguir vencer. E todos sabiam que Kaido não tinha chance. Fufufufu. Capitão Shin, o que o traz a Dressrosa? Tem alguma instrução para mim? Perguntou Doflamingo, ecoando sua risada perturbadora característica. Shin apenas lançou-lhe um olhar inexpressivo. Doflamingo, vá buscar Sugar para mim. O tom de comando claramente irritou Doflamingo, mas ele se conteve. Posso perguntar o que você tem a ver com Sugar? Perguntou Doflamingo, seu olhar se voltando para Monete. No momento em que a viu, sua expressão se azedou. Ele já tinha percebido. O único motivo pelo qual Shin estaria procurando por Sugar era por causa de Monete. Ela era a irmã mais velha de Sugar. Você tem o direito de fazer perguntas aqui. Califa disse friamente. A testa de Doflamingo franziu enquanto ele a encarava. Boom! Uma pressão indescritível e majestosa caiu sobre Doflamingo, forçando-o a cair de joelhos antes mesmo que ele pudesse falar. Califa tem razão. Você tem o direito de me questionar? A expressão de Shin era calma, mas sua voz arrepiou Doflamingo. Traga a Sugar. Agora. Não me irrite. O rosto de Doflamingo queimou de humilhação, mas ele manteve a boca fechada. Obedientemente, foi buscar Sugar. Sugar parecia ter apenas 10 anos, mas na realidade era muito mais velha. Ela havia comido a fruta Obi-Obi há mais de uma década, e seu corpo estava congelado naquela idade desde então. Era um efeito colateral da fruta. O corpo do usuário ficava congelado na idade em que a comia. Claro que, para Sugar, que era apenas uma criança na época, isso era uma maldição. Mas para uma jovem no auge, a fruta Obi-Obi não teria preço. Não só sua idade, mas também sua mente estava estagnada nos 10 anos, o que a tornava uma verdadeira loli legal. Não que Shin tivesse interesse nisso. Ele não era um canalha. Irmãzona. Você finalmente voltou, gritou Sugar, jogando-se nos braços de Monete e desatando a chorar. Docinho, não chore. Desta vez, vou levar você comigo, disse Monete, já tendo obtido a permissão de Shin. Copie System capítulo 628, uma irmã não serve para provocar? Copiando a fruta Obi-Obi. Sugar podia ter a aparência e a mente de uma menina, mas era enganosamente poderosa. Na história original, ela quase derrotou toda a tripulação do Chapéu de Palha. Se Usopp não a tivesse assustado ao ponto de fazê-la desmaiar no último segundo, Luffy e os outros teriam sido derrotados. Sim, Sugar era uma força a ser reconhecida. Até mesmo um monstro como Kaido se transformaria em um brinquedo se ela conseguisse tocá-lo. Sistema: copie a habilidade da fruta Obi-Obi.
Shin deu a ordem mentalmente. Fazia mais de uma década desde que o sistema lhe dera a última missão, mas ele não havia esquecido. Sem ela, jamais teria chegado a este nível, consumindo um card de replicação divina. Fruta Bilby replicada com sucesso. A voz mecânica do sistema soou em sua cabeça. Além do cartão presente anual, era um som que ele raramente ouvia. Com o poder da fruta do Bi agora em suas mãos, Shin precisava de um cobaia. Seus olhos instintivamente se voltaram para Doflamingo. Doflamingo seria um sujeito de teste perfeito. Mas, por outro lado, ele ainda me rende dinheiro. Melhor não. Doflamingo sentiu um arrepio repentino, uma profunda sensação de mal-estar. Shin abandonou a ideia. Afinal, ele ficaria com metade de todo o dinheiro que Doflamingo ganhasse. Sem mover um dedo, Shin estava embolsando metade dos lucros que Doflamingo se esforçou tanto para ganhar. Muito bem, vamos lá, disse Shin, lançando um olhar para Doflamingo antes de conduzir Hancock e os outros para longe. É claro que eles não saíram de Dressrosa. Ele queria explorar um pouco. Ao ver a expressão calma de Shin, Doflamingo começou a entrar em pânico. Ele tinha ouvido as palavras de Monette. Será que ele realmente ia deixar Shin levar Sugar? Ela era crucial para as operações dele ali. A família real original de Dressrosa e seus soldados tinham sido transformados em brinquedos, controlados por Sugar para servir a família Don Quixote. Se Sugar saísse, quem os controlaria? O poder da fruta Bilby não poderia funcionar uma distância infinita, certo? Mas olhando para Shin, Doflamingo acabou ficando de boca fechada. E se Shin decidisse matá-lo? Ele sabia que não era tão valioso assim aos olhos de Shin. Ele era inteligente o suficiente para saber disso. Ele tinha ambição, mas não ia deixar que isso o matasse. Então ele simplesmente os observou partir. Shin, por sua vez, ficou impressionado com sua inteligência. Se Doflamingo tivesse tentado impedi-lo, teria sido transformado em brinquedo ali mesmo. Açúcar. Shin caminhou até a garota, que não parecia nem um pouco assustada com ele. Ele sorriu. A partir de agora, você faz parte da minha equipe. Você vai me obedecer, entendeu? Sugar olhou de relance para sua irmã, que acenou discretamente com a cabeça. Em seguida, Sugar acenou com a cabeça para Shin. Ela podia ser travessa, mas com Monette por perto, Shin não se preocupava com ela causando problemas. Além disso, sua própria habilidade de combate era patética. Mesmo com uma Akuma no Mi superpoderosa, ela não conseguia fazer muita coisa. A fruta Bilby só era perigosa nas mãos de um mestre. Se você não conseguia nem tocar no seu oponente, como iria transformá-lo em um brinquedo? E mais uma coisa, disse Shin. No meu navio, você não transforma pessoas em brinquedos. Se fizer isso, eu transformo você em um brinquedo. Assim. Enquanto falava, ele tocou em Sugar, e ela instantaneamente se transformou em um pequeno ursinho de pelúcia. Ela ainda podia falar e pensar, mas seu corpo agora estava completamente sob o controle dele. Você também consegue transformar pessoas em brinquedos. A voz de Sugar saiu, abafada pelo tecido. Claro. Se você não se comportar, é isso que vai acontecer com você, ameaçou Shin. Com a mentalidade de uma criança de 10 anos, Sugar se assustava facilmente. Ela começou a tremer. Eu vou me comportar. Prometo, ela disse com a voz trêmula. Não faça bullying com a minha irmã, disse Monette, olhando para Shin com irritação. Ah, é? Que tal se eu te transformasse em um brinquedo? Uma bonequinha de neve, talvez? Disse Shin com um sorriso, estendendo a mão para ela. Os olhos de Monette se arregalaram de medo. Não, espera. Se você quer intimidar alguém, intimide minha irmã. Me deixe fora disso. Ela gritou. Você é mesmo irmã dela? Perguntou Shin, com a maior seriedade. Parecia que Monette estava mais interessada em provocar a própria irmã. Ele então liberou seu poder, e Sugar retornou à sua forma normal. Sugar lançou um olhar furioso, não para Shin, mas para Monette. Ela estava irritada porque sua própria irmã havia traído tão rapidamente. Monette apenas sorriu. Não é para isso que servem as irmãs mais novas. Além disso, ela sabia que Shin não machucaria Sugar de verdade. Ele só estava assustando-a. E ela sabia exatamente como lidar com Sugar. Depois de comprar algumas uvas para ela, a raiva de Sugar desapareceu. Viu?
É muito fácil lidar com isso, disse Moonette com uma risada leve. A habilidade da Sugar é realmente perigosa, comentou Robin. Se você não soubesse disso, poderia ser facilmente pego. Na história original, Robin foi vítima disso. Sua habilidade com Akuma no Mi a tornava particularmente vulnerável. Não dá para subestimar nenhum usuário de Akuma no Mi, acrescentou Via, cautelosamente. Todos diziam que as Akuma no Mi do tipo Logia eram as mais fortes, mas quando se tratava de poderes estranhos e imprevisíveis, as do tipo Paramecia estavam em uma categoria própria. É claro que a fruta Obi-Obi tinha sua contrapartida, a fruta negra, a ruína de todos os usuários de Akuma no Mi. Vamos lá, disse Shin, olhando para a cidade. Vamos ver como o Doflamingo tem se saído aqui. Ele sabia que, assim que partisse com Sugar, todos os brinquedos em Dressrosa provavelmente voltariam a ser pessoas. Ele se perguntava como Doflamingo lidaria com aquela confusão. Por outro lado, Doflamingo provavelmente está preparado para isso. Não deve ser muito difícil para ele suprimi-los. Copie System capítulo 629. Nami quer ficar mais forte e eles passaram alguns dias em Dressrosa, e durante esse tempo, Doflamingo foi esperto o suficiente para ficar fora do caminho deles. Não que ele tivesse coragem de causar problemas para Shin em primeiro lugar, a menos que tivesse um desejo de morte, o que ele não tinha no momento. O que quer que tenha acontecido em Dressrosa depois que Shin foi embora era problema de Doflamingo. Se ele não conseguisse lidar com a situação, a culpa era dele. Mas com as habilidades de Doflamingo, não havia como ele estragar tudo. Traço. Que diabos? Quem arrancou minhas tangerineiras? A voz furiosa de Nami ecoou pelo convés. Além de dinheiro, a gatinha ladra amava tangerinas. Mas alguém teve a audácia de arrancar a árvore dela. Sim, eu fiz, disse Sugar, sem demonstrar o menor arrependimento. Vou plantar uvas aqui. Nami ficou tão brava que quis ir até lá e dizer umas palavrinhas para a pirralha. Mas então se lembrou de como Sugar era pequeno e decidiu não ir. Tudo bem, vamos ser realistas. Nami sabia que não conseguiria vencer. Se pudesse, ela certamente teria desistido. Mas a verdade é que ela não era páreo para Sugar. Preciso ficar mais forte, pensou Nami, com uma nova determinação nos olhos. Senão, não consigo nem me vingar quando sou intimidada. Pela primeira vez, ela sentiu uma necessidade urgente de melhorar sua própria força. Shin já lhe ensinara o básico dos 6 poderes antes, mas quanto ao Haki de armamento e observação, era preciso um corpo forte para começar a aprendê-los. Então, mesmo que tentasse ensiná-la agora, seria inútil. Nami engoliu a raiva e foi replantar suas tangerineiras em outro lugar. Felizmente, Sugar apenas as arrancou, não as jogou no mar. Se tivesse feito isso, Nami poderia ter tentado lutar com ela até a morte. Shin, eu quero ficar mais forte, disse Nami, depois de encontrá-lo. Ah, é? Isso tem a ver com a Sugar? Shin a ouvira gritando antes. Não era difícil adivinhar o que havia despertado essa motivação repentina. Nami não disse nada, apenas assentiu em silêncio. Era mesmo por causa de Sugar. Ela não estava pedindo a Shin para punir a garotinha por ela queria fazer isso sozinha. Mas com sua força atual, isso não estava acontecendo. Para ficar mais forte, e rápido, sua única opção era pedir ajuda a Shin. Engraçado, refletiu Shin. Lembro-me de ter me oferecido para treiná-lo antes, e você não se interessou. Agora você está vindo até mim? Ele se ofereceu pessoalmente para ensiná-la, mas ela o dispensou. Agora que era ela quem estava pedindo, ele sentiu vontade de fazê-la suar um pouco. Eu fui tão boba, disse Nami. Na verdade, ela estava se culpando muito. Ela deveria ter começado a treinar há muito tempo. Vá pedir para Ovia te treinar, disse Shin para ela. Você não vai me ensinar? Perguntou ela, com um toque de decepção na voz. Não. Shin assentiu com a cabeça. Por que não? Nami resmungou. Seria porque ela o havia rejeitado antes. Será porque eu te dei um fora naquela vez? Você não é tão mesquinho assim, Shin? Ela agarrou o braço dele e o apertou, já sabendo da fraqueza dele. Ele era um otário para esse tipo de coisa. Por favor, me perdoe. Estou com preguiça agora, disse Shin com um suspiro. Sinceramente, as aulas da Ovia são a mesma coisa. Afinal, eram apenas os 6 poderes. Era o melhor lugar para começar.
Ficar mais forte neste mundo era muito mais doloroso do que no mundo de Naruto. Pena que eles não podem usar chakra. Isso tornaria as coisas bem mais fáceis. Mas mundos diferentes, regras diferentes, eu acho. Eu nem consigo aprender aqui naturalmente, tive que copiá-lo primeiro. Tudo bem, então não me ensine. HMPH, vou procurar ouvir. Não me bateu o pé e saiu marchando. Shin apenas riu e deitou-se em sua cadeira de praia para aproveitar o sol. Hoje, ninguém vai interromper seu banho de sol. Ele tinha acabado de pensar nisso quando uma pequena figura veio em sua direção e bateu nele. Irritado por ter sido incomodado novamente, Shin abriu os olhos e viu Sugar. Aquela garotinha era realmente difícil de lidar. Ela estava no navio havia pouco tempo e já havia causado mais caos do que todos os outros juntos. Shin, era a Babi 5. Ela estava me perseguindo, por isso esbarrei em você. Sugar exclamou, vendo a expressão sombria no rosto dele. Ela apontou o dedo para Babi 5, que vinha correndo atrás dela com duas espadas desembainhadas. Ah, é? E você pode me dizer por que o bebê 5 estava te perseguindo? Perguntou Shin com um sorriso enganosamente doce. Eu não sei. Ela simplesmente começou a me perseguir. Sugar mentiu descaradamente. Bebê 5, peguei e ensine a ter bons modos. Shin pegou Sugar no colo e a entregou. Ele não acreditou nem por um segundo que Babi 5 iria persegui-la sem motivo. A furiosa Babi 5 tirou o Sugar dele, com um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. Você bagunçou o chão que eu acabei de limpar de propósito. Se eu não te der uma lição, você nunca vai aprender. Disse Babi 5, sacando várias armas e brandindo-as contra Sugar. Sugar fez isso de propósito, e é por isso que Babi 5 ficou tão irritado. E assim, Sugar foi arrastada para longe. Ela parecia lamentável, mas Shin não sentiu compaixão. Ela mesma havia provocado isso. Ele voltou a tomar sol, enquanto não me encontrava ouvia. Ouvia, por favor, me ensine, disse Nami, fazendo uma reverência séria. Você quer me perguntar sobre navegação? Claro, respondeu Ouvia, supondo que Nami estivesse ali para uma aula de vela. Ouvia sabia muito e era mais do que capaz de ensiná-la. Não, não se trata de navegação. Quero ficar mais forte. Nami balançou a cabeça rapidamente. Velejar era importante, mas aquilo era para melhorar sua própria força. Você quer ficar mais forte? Ouvi olhou para Nami, completamente surpresa. De volta à Amazon Lily, ela não tinha o menor interesse nisso, pensou Ouvia. O que aconteceu? Sim. Quero ficar mais forte. Você me ensinaria, Ouvia? Perguntou Nami, olhando para ela com uma mistura de nervosismo e esperança, com medo de que ela dissesse não. Copie System capítulo 630. Não se esforce demais. Ouvia ficou entusiasmada ao ouvir o pedido de Nami. Afinal, Nami era membro dos piratas Kuja. Se sua força aumentasse, isso impulsionaria diretamente o poder geral da tripulação. Claro, disse Ouvia, com uma voz calorosa e reconfortante para a ansiosa Nami. Eu te ensinarei tudo o que você quiser aprender. Ufa, obrigada, Ouvia. Nami soltou um enorme suspiro de alívio. Eu estava com medo mesmo que você me rejeitasse, assim como aquele idiota do Shin fez. Quer dizer que o Shin te recusou? Ouvia olhou para Nami de forma estranha ao ouvir isso. Logicamente falando, se Nami realmente queria que ele a ensinasse, ele não deveria ter recusado. Sim, porque ele é desprezível. Nami acenou com a cabeça para ouvir e então disse, deve ser porque eu o rejeitei quando ele quis me ensinar antes, e ele não está feliz com isso. Shin não é assim. Você deve ter entendido errado, disse Ouvia com uma risada leve e cúmplice. Ela conhecia Shin muito melhor do que Nami. Ele não guardaria rancor por algo tão trivial. Era muito mais provável que ele estivesse apenas com preguiça. Bem, era preciso dizer que Ouvia conhecia Shin muito bem. Na verdade, ele só queria relaxar. Além disso, quando se tratava de ensinar Nami, ele não achava que conseguiria fazer melhor do que Ouvia. Claro, ele era mais forte do que ela em termos de força bruta, mas isso não significava que ele fosse um professor melhor. Na verdade, ele nem sequer afirmaria que suas habilidades de ensino se comparavam às dela. Ouvia tinha um verdadeiro dom para ensinar. Se algum dia ela decidisse dar aulas, provavelmente haveria uma longa fila de pessoas querendo aprender com ela. Muito bem, vamos começar com os 6 poderes, disse Ouvia, assumindo o papel de instrutora.
Espere, você conhece os 6 poderes? Ina, que estava treinando por perto, ouviu a conversa e imediatamente se aproximou, com os olhos fixos em Ouvia, num olhar penetrante e analítico. Sim. Isso é estranho. Ouvia respondeu com um aceno de cabeça calmo. Ina acha isso muito estranho, afirmou ela, em tom formal. Os 6 poderes são uma arte secreta dos fuzileiros navais, que não deve ser ensinada a pessoas de fora. Como você os conhece? Como oficial de alta patente da Marinha, Ina havia sido treinada nas técnicas, embora seu próprio domínio não fosse nada excepcional. Se possível, por favor, ensine Ina também. Bem, a verdade é que Ina queria principalmente descobrir o quanto Ouvia havia dominado dos 6 poderes. Ela não queria aprender com ela. Claro. Agora que você é um membro dos Piratas Kuja, você é uma de nós. Não vou esconder nada, disse Ouvia com um sorriso genuíno, deixando claro que não trataria Ina de forma diferente só porque ela era uma ex-fuzileira naval. Ina ficou ligeiramente em silêncio ao ouvir isso. Um membro dos Piratas Kuja. Sim, agora ela era uma pirata. Ela se lembrou de quanto costumava odiar piratas. E, no entanto, ali estava ela, uma deles. Inicialmente, Ina ainda planejava escapar dos piratas Kuja. Mas ela havia desistido dessa ideia, não por qualquer motivo nobre, mas porque sabia que simplesmente não era forte o suficiente para fugir. E embora não quisesse admitir para si mesma, uma parte dela realmente relutava em partir. Nami, serei muito rigoroso quando lhe ensinar, então você precisa estar preparada. O olhar de Ouvia para Nami tornou-se imediatamente sério. Se ela realmente quisesse ensiná-la, certamente não poderia relaxar. Estou pronta, respondeu Nami, com o rosto marcado pela determinação. Sei que ficar mais forte será difícil. Me preparei para isso. Bom. Traço. Alguns dias depois, Nami parecia completamente infeliz. Estou exausta. Sinto que não consigo nem me mexer. Não fazia ideia de que ficar mais forte seria tão brutal. Acho que não aguento muito mais. Não me disse com uma expressão triste. Se você não aguenta, simplesmente desista, disse Shin, passando com uma bebida gelada e refrescante na mão. Não se esforce demais. Ser o folgado da equipe não é tão ruim assim, sabia? Nami lançou-lhe um olhar venenoso. Quanto mais ele a provocava, mais uma chama obstinada se acendia dentro dela. Ela se recusava a deixá-lo levar a melhor. Eu vou te mostrar, declarou ela, cerrando o punho com uma determinação recém-descoberta. Vou provar que não sou uma garotinha frágil que desiste fácil. Espero que sim, respondeu Shin com um sorriso fraco e irritante, dando um gole lento em seu suco. Ouvia caminhou até ele, com um olhar perspicaz. Você está provocando-a de propósito, não é? Sim, admitiu Shin com um sorriso. Um pouco de motivação deve ajudá-la a melhorar muito mais rápido. Você não tem medo de pressioná-la demais e ela acabar desistindo de vez? Perguntou Ouvia, com um tom de preocupação na voz. Não, eu conheço a Nami, disse ele com confiança. Ela não é do tipo que desiste fácil. Ele pensou na Nami da história original, aquela que trabalhou incansavelmente durante anos para juntar 100 milhões de berris. Sua força de vontade não deveria ser subestimada. A propósito, comentou Ouvia, mudando de assunto, Ina tem melhorado muito rapidamente. Ina não era particularmente forte antes, pelo menos não em comparação com as verdadeiras potências do mundo. Mas com a orientação dedicada de Ouvia, sua força estava aumentando exponencialmente. Tudo isso graças ao seu excelente ensino. Eu é que deveria lhe agradecer, disse Shin sinceramente. Não diga isso. Eu conheço meus limites. Ina tem muito talento bruto, mas parece que ele nunca foi totalmente desenvolvido quando ela estava nos fuzileiros navais. Isso só prova o quão incrível você é, Ouvia. Aqui, vamos tomar um drink. Shin tirou uma garrafa de vinho do nada. Você está tentando me embebedar para depois abusar de mim? Perguntou Ouvia, encarando-o com uma boa dose de suspeita. O quê? Como você pôde pensar isso? Shin fingiu-se ofendido, sua reação um pouco dramática demais. Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Sou um perfeito cavalheiro. Acho que você definitivamente está aprontando alguma coisa, disse uma nova voz. Robin apareceu atrás dele, com um sorriso frio e divertido no rosto. Robin, acho que você tem preconceito contra mim, Shin tossiu.
E quando foi que você chegou aqui? Ele estava tão absorto na conversa com Olivia que nem percebeu a aproximação dela. Robin revirou os olhos ao ouvir isso. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.